Vamos começar a nossa... Podemos começar, doutor? Claro, estou à tua disposição. Então, tá bom. Boa noite a todos, quem está participando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acho que o doutor Ayrton dispensa a apresentação. Ele é médico, inicialmente ele é otorrinolaringologista, ele é médico do trabalho, tem vários livros editados, articulista de várias revistas, enfim, ele é uma das pessoas mais proeminentes na nossa área de medicina, enfim. E também é uma das pessoas que mais entendem essa área de FAP, NTEP, mas hoje ele vai falar sobre a SIGOED, que ele é diretor operacional, né, da empresa. O que é a SIGOED, que é uma empresa de software, pode nos ajudar no GRO e no PGR. Então, ele vai fazer essa explanação e depois nós vamos abrir para dúvidas e o doutor Ayrton vai poder elucidá-las todas. Doutor, a palavra é... Muito obrigado. Márcia, muito obrigado. Obrigada pela presença de todos. Eu já te agradeci, Márcia, e alguns contatos nossos no WhatsApp pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, principalmente complementando esta bela iniciativa tua do mês do GRO-PGR. E preparei uma apresentação, vou mostrar para vocês. E já começo agora, Márcia, então, com a apresentação, porque imagino que talvez o nosso tempo tenha um certo limite, a gente não pode perder muito tempo, não é isso? Sim. Vamos lá. Compartilhar a tela. Quando estiverem vendo, por favor, me informem. Estamos vendo. Muito bem. Bom, o nosso assunto, então, Márcia já colocou, é a relação do SIGWeb com o GRO e o PGR. Como que o SIGWeb, ou como na SIGWeb, nós pretendemos encaminhar as questões relacionadas não tanto com o GRO, mas mais com o PGR. A norma regulamentadora que instituiu essa gestão, para muitas empresas ela não tem nada de novo. A única novidade é que lá no item 1.8 cita que as empresas MEI, a microempreendedora, a microempresa e a empresa de pequeno porte vão receber um tratamento diferenciado em algum momento. Isso significa o seguinte: significa que do Oiapoque ao Chuí vão existir ou existem milhares de empresas que vão necessitar do GRO e PGR. Milhares de empresas que não são nem as microempresas, nem as EPP, são empresas grandes, empresas médias, e que também vão precisar de prestadores de serviços de saúde e segurança do trabalho capacitados, e que vão, esses, ter necessidade de softwares preparados para atender as demandas do GRO e do PGR. A NR1, que instituiu o GRO e o PGR, ela foi publicada em 9 de março de 2020 e ela diz que o início da vigência do GRO e do PGR é a partir de um ano da publicação. Ora, hoje é dia 26 de maio. Do dia 26 de maio até o dia 10 de março de 2021, nós temos menos de 10 meses. Nesse período de tempo, os prestadores de serviço deverão estar capacitados para atender milhares de empresas e devem dispor de softwares igualmente preparados para lhes ajudar nessa tarefa.
Na Sigweb, nós nunca pensamos em adiamentos. O adiamento faz parte da cultura brasileira e na Sigweb nós não podemos nos permitir sequer cogitar em adiamento, porque nós não podemos correr nenhum risco. O risco a empresa pode correr apostando num adiamento. A Sigweb, como fornecedora de solução, não pode. Eu sugiro que o prestador de serviço também aposte que vai começar, no caso o GRO e o PGR, no dia 10 de março. Se não começar, ele se preparou. E se começar, ele está preparado. Nós pretendemos, no dia 3 de agosto, já disponibilizar para os nossos clientes todas as funcionalidades relativas à gestão do PGR. Com isso, o pessoal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses para se preparar, que eu acho que é tempo suficiente para isso. Menos é uma temeridade. Um tópico: a cultura do papel e a cultura do Excel. Essa cultura é útil para empresas pequenas, que têm poucos ambientes de trabalho. E, consequentemente, as necessidades de planos de ação corretivas, próprios inventários, são em número muito reduzido. Ocorre que essas empresas pequenas fazem parte daquele item 1.8. Veja ali, ó, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, microempresa. Para essas, não há necessidade do GRO e do PGR. Consequentemente, a cultura do papel e do Excel não se aplica para elas. Então, se não se aplica para elas, e nós estamos falando de empresas médias e grandes, com muitos ambientes de trabalho, com grandes necessidades no inventário, com inúmeros planos de ação corretivos, podemos pensar que um sistema é absolutamente necessário. Essa imagem bombástica é para enfatizar o que, de agora em diante, eu quero mostrar para vocês. O que aí está escrito: que um sistema é absolutamente necessário para a boa gestão do GRO e do PGR. O escopo dessa live é única e exclusivamente o PGR. GRO e PGR são distintos. O GRO, instituído pela NR1, prevê o gerenciamento de todos os riscos. E o GRO deve constituir um PGR. A documentação do PGR é composta pelo inventário de riscos e pelos planos de ação. O inventário de riscos, ele é definido para os ambientes de trabalho. Como? Por que ambientes de trabalho? Porque lá no registro 2240 do E-Social diz que todas as informações que devem ser encaminhadas da tag 17, até algumas que compõem as diversas informações das condições ambientais, são por ambiente de trabalho. Não é por setor, não é por cargo, não é nem por grupo homogêneo. É por ambiente de trabalho. E ambiente de trabalho não é a mesma coisa que grupo homogêneo. Todo ambiente de trabalho é um grupo homogêneo, mas nem todo grupo homogêneo é um ambiente de trabalho. Então, o inventário de riscos de cada ambiente de trabalho constitui, isso está listado lá na NR1, se constitui de ao menos 11 itens. A descrição do ambiente, a descrição das atividades ali exercidas, os perigos existentes, os danos à saúde originados por esses perigos, fontes dos perigos, os riscos existentes, os expostos aos riscos, as medidas de prevenção, a avaliação do risco, a classificação do risco e o critério de priorização
desse risco devidamente classificado para, então, se for o caso, que se institua um plano de ação. Caso não se institua, o inventário dos riscos, então, constituído por esses 11 itens, faz parte de uma das duas documentações do PGR. Vamos olhar aqui apenas 3 desses itens. O 9 da avaliação, o 10 da classificação e o 11 dos critérios. Só vamos nos ater a eles. A avaliação dos riscos merece, antes, uma observação muito importante. Observem que o E-Social para o primeiro grupo começa em setembro deste ano e para o segundo grupo em janeiro. Não vamos cogitar de atraso, de mais procrastinação, que, como eu comentei com vocês, como fornecedores de solução, nós não podemos sequer correr o risco de imaginar que algo não vai acontecer e acontece e nos pega totalmente desprevenido. Sugiro que o prestador pense desta maneira também. Em março, então, o GRO e o PGR. Observem que neste período de 6 meses, o cardápio está bem suculento, ou seja, tem grandes novidades acontecendo aí. E por que eu enfatizo essa questão do E-Social? Porque muitas das informações que vão constituir o PGR são informações que terão que ser prestadas antes para o E-Social. E, nesse sentido, preparei aqui uma curta lista, de um checklist, digamos assim, para uma organização que eu chamo de organização final, ou seja, aquela que tem um SESMIT próprio, e que ela tem que controlar os seus sistemas, seja o de folha e o de saúde e segurança do trabalho, saber se o sistema de folha tem um módulo de saúde e segurança do trabalho, se certificar de que ele realmente vai atender o E-Social e o GRO e o PGR. Eu tenho um ponto de vista a esse respeito, eu acredito que não vai, mas é algo que neste momento ainda não está sendo contestado, questionado, talvez nem sequer ainda devidamente analisado. Se por acaso o sistema de folha não tem um módulo, a empresa então tem outro sistema à parte. E aí há uma questão também muito complexa de ser resolvida, que é a integração dos sistemas, porque o sistema de folha tem que enviar dados para o SST, e o SST tem que devolver para o sistema de folha, enfim. Esse é o ponto 1 desse checklist. O segundo ponto é o ambiente de trabalho. Criá-los, vincular os trabalhadores a eles. O terceiro item é a descrição das atividades físicas e mentais realizadas pelo trabalhador em cada ambiente. O quarto item é a avaliação, então, dos riscos ocupacionais por ambiente de trabalho. E o quinto item são os laudos. No caso, o LTCAT, da aposentadoria especial, de insalubridade e periculosidade. O E-Social não vai pedir, neste momento, informações de insalubridade e periculosidade, mas nem por isso elas sumiram da saúde e segurança do trabalho. Então, assim, esses laudos vão ter que continuar existindo. Para o prestador de serviço, os mesmos 5 itens elencados, mas com alguma complexidade adicional. O prestador de serviço não trabalha com o sistema de folha, ele trabalha com o seu sistema de gestão. E esse sistema de gestão, de alguma forma, terá que ter algum tipo de integração eletrônica ou manual com os sistemas de folha dos clientes. Se ele tem 200, 300, 500 clientes, a complexidade na composição da integração das informações aí é muito grande. Não acredito que um sistema de gestão de SST que tenha mensageria possa ser útil para o prestador de serviço. Porque, ao não receber dados consistentes dos seus clientes, alguma manualidade vai ter que existir para alimentar o sistema, e aí nós já temos a possibilidade de grandes erros. Ao mesmo tempo, se esse sistema de SST tem uma mensageria e manda para o E-Social direto, toda aquela outra mão
que vai enviar para o cliente informações a respeito de GFIPs, de insalubridade, de periculosidade, de treinamentos, é perdida, não existe. O SigWeb não tem mensageria e nunca vai ter, porque nós não acreditamos que essa seja uma funcionalidade útil para o prestador de serviço. O ambiente de trabalho, no item 2, e eu enfatizei ali para cada cliente, a descrição das atividades, idem, avaliação de riscos ocupacionais, idem, e laudos, idem. Como se observa, iniciando o e-social, agora em setembro, para empresas do primeiro grupo, ou em janeiro para as do segundo, o trabalho do prestador de serviço para se organizar é muito grande. E eu acredito que o tempo é exíguo. Dá para fazer, mas tem que correr um pouquinho. Vamos ver agora algumas funcionalidades sistêmicas do SigWeb para o PGR. No que diz respeito à avaliação dos riscos, evidentemente o sistema não faz a avaliação dos riscos. O sistema recebe esses riscos devidamente avaliados e eles são então lançados no sistema. Aí está na aba de segurança, na tarefa de riscos, ou por ambiente, ou por empregado. Como vocês observam, e aí um pequeno parênteses, o SigWeb tem um menu muito enxuto, muito prático e muito útil para o usuário. É uma aba de medicina, de segurança, de enfermagem, de audiometria, de afastamento. Eu estou vendo todas elas por causa dessa imagem, mas o pessoal da segurança não vê a aba da medicina, da enfermagem nem audiometria, consequentemente o sistema é mais enxuto, é mais fácil visualmente para ser manejado. No que diz respeito à inclusão de dados oriundos da avaliação para o ambiente de trabalho, mas também uma funcionalidade muito interessante que prevê para o empregado. Por exemplo, um determinado ambiente tem 10 pessoas e apenas uma dessas pessoas está exposta a um determinado fator de risco diferente de todas as outras. Então, a informação é dada no ambiente, mas este empregado vai receber uma informação adicional. Por exemplo, um fator de risco ergonômico, que só afeta ele, dentro daquele ambiente onde tem 10 pessoas. Essa informação é prestada única e exclusivamente para ele. Sei que a ergonomia não entra agora no e-social, mas ela não sumiu da saúde e segurança do trabalho, e até o contrário. No GRO, ela recebe uma ênfase muito especial. Entrando, então, dentro da aba da tela do sistema, nós temos ali uma aba de ambiente, onde eu escolho o ambiente, e uma de condições ambientais, que ao clicar nela, ele me leva então para esta tela, onde eu informo o risco, o fator de risco. O sistema tem uma inteligência que ele já sabe para cada risco, fator de risco, quais são as técnicas, as normas, quais são se ele é quantitativo, já sabe quais são os níveis de ação, quais são as unidades de medida. Eu informo isso aqui. Informo também os perigos, EPI, EPC e todas aquelas outras condições, insalubridade, aposentadoria especial, e o próprio sistema me ajuda a me dizer se uma determinado fator de risco, uma determinada intensidade, cabe então insalubridade ou não, e se cabe ou não aposentadoria especial. Nós conseguimos nesta tela juntar informações da tabela dos riscos do e-social, da NR15, da 16 e do decreto 3048. Está tudo junto, aí por baixo. O usuário não vê nada, o sistema pensa por ele. Indo para essa aba de nível de risco, aí já mais tratando então do item classificação, o sistema mostra para o usuário essa matriz de risco 5x5, e aqui, eu não diria que é um dashboard, mas é uma tela com inúmeras informações. Ele tem aqui a informação da quantidade de pessoas
afetadas, ou seja, aquelas que estão vinculadas ao ambiente. Este é um dos itens de priorização dos planos de ação. Ele vai, então, definir a probabilidade e a severidade. O sistema lhe informa, então, o nível de risco, dependendo do que ele escolheu, e a extensão do nível de risco, que nada mais é que a multiplicação do nível de risco pelo número de pessoas afetadas. Essa matriz, nós escolhemos essa matriz porque ela tem nome e tem sobrenome. É uma matriz que é utilizada pela Controladoria Geral da União e ela consta da Portaria 910 de 2018. A matriz 5x5 nos pareceu a mais adequada para a classificação do risco. Mas há o critério. E o critério vai, então, definir a prioridade de uma eventual adoção de um plano de ação. Essa tela é uma montagem, porque nós temos ali a matriz Gucci, que é a gravidade, urgência e a tendência, só que quando eu clico numa, as outras desaparecem. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma montagem, fotografei e colei ali. Ela não se apresenta dessa maneira tão heterodoxa. No momento que eu adoto um plano de ação, ou seja, eu vou executar um plano de ação para essa situação, e ele me aponta ali em cima qual é um ruído, a intensidade tal, o limite de tolerância, enfim. Eu vou definir, em função da matriz Gucci, a prioridade, e tão logo eu grave, o sistema automaticamente leva essa situação que eu criei para uma outra aba que vocês estão vendo aqui, que é a aba do plano de ação. E ela vai aparecer, então, ali nos requeridos. Isso é automático. Não precisa ninguém ficar levando com a mão para algum lugar. O sistema faz isso por conta própria. E vejo, até agora, nós comentamos os riscos que vão constituir os inventários, o risco na sua gradação da probabilidade e os riscos levando para o plano de ação. Mas não fica só nisso. Outras condições originam também planos de ação, que são os incidentes e as condições inseguras, as inspeções de segurança, as CATs, os acidentes, as doenças, e aí não exatamente a doença, mas a doença que, atendida num determinado local que nós criamos, que se chama atenção especial, é algo muito semelhante à atenção primária à saúde, que nós enfatizamos consistentemente que seja adotado. Essa doença, então, identificada que ela tem uma possível causa ambiental, vai gerar, então, um plano de ação para corrigir essa causa ambiental que adoeceu esta pessoa e poderá estar adoecendo outras também. E a audiometria, que sempre foi um documento gerado, muitas vezes olhado, do qual não se extrai grandes informações, mas que é riquíssima informação, porque uma vez analisado, nós podemos detectar a semelhança das doenças, e aqui também, uma perda auditiva com determinado ambiente que requer um plano de ação para correção, porque nós não vamos ficar eternamente convivendo com perdas auditivas de ambientes não devidamente tratados. Aqui nós temos, então, visto de uma outra maneira, à esquerda, as diversas origens dos planos de ação, avaliação, incidente, inspeção, CAT, e do lado direito a tela das diversas pastas, onde cada uma dessas tarefas leva, então, para um plano de ação com o mesmo critério, com a mesma metodologia que foi utilizada lá no risco. A metodologia da matriz de risco e a metodologia Gucci da priorização. É tudo igual. Nós entendemos que algumas pessoas poderão trabalhar numa determinada tarefa, informando os riscos, outras poderão trabalhar nas inspeções de segurança, outras poderão receber os incidentes e as condições inseguras, outras ainda serão as responsáveis pelas análises dos acidentes. Com isso, a gente já começa a encaminhar o conceito de que o PGR exige uma equipe, porque uma única pessoa não vai dar conta.
muito frequentemente eu escuto, eu fui contratado, vou ser contratado, eu vou fazer o PGR. Eu fico pensando, é muito trabalho com uma pessoa só. Não que não possa fazer. Para empresas pequenas, sim. Mas essas, como nós já vimos, estão desobrigadas. Então, empresas médias e grandes, uma única pessoa não vai conseguir dar conta do recado. Vamos entrar dentro, então, agora de um plano de ação que já foi lançado aí, né, nesta aba. Em laranja são aqueles que já estão em andamento, em azul aqueles que ainda não começaram. Vou clicar ali onde a seta aponta. Entro na tela do plano de ação. O SIGWeb gosta muito de trabalhar com abas. Eu acho essa solução muito inteligente, porque primeiro o usuário tem lá em cima todas as abas e ele vê exatamente o que ele precisa. E a tela fica mais limpa, fica mais clean, fica mais amigável. Tem essa tela da matriz aí, que é a origem, que nós já conhecemos. Ao planejamento, o SIGWeb utiliza o 5W2H, as ações que vão ser tomadas e a condução delas, um cronograma a ser definido, notas. A semelhança de um prontuário médico, existe o prontuário dos planos de ação. Nós imaginamos que um plano de ação poderá começar e terminar em uma semana, 10 dias, outros em um mês, 2, outros em 3, 6 ou 12 meses. Nem sempre as mesmas pessoas que estão acessando o plano de ação são as que começaram. Então é necessário que haja um prontuário para que alguém, em determinado momento, tome conhecimento do que aconteceu, em que situação está e o que se espera dele. Continuando. Um outro item que me parece muito importante, a relação da contratante e da contratada. A contratada é a fornecedora de terceiros. Lá na NR1 diz isso que aí está. As contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos. Isso não é nenhuma novidade. Isso sempre foi assim. A novidade talvez esteja no item abaixo, em que a contratada deve fornecer à contratante o inventário. Essa é uma novidade. Mas o item 1.5.8.3 não é nenhuma novidade. O item não é novidade. O que é novo é isso que eu vou mostrar para vocês. A contratada fornece caminhões para a contratante e os motoristas vão junto, obviamente. Para cada motorista, a contratada deverá, em setembro, se ela for do primeiro grupo, ou em janeiro, se ela for do segundo, enviar um arquivo para o E-Social através do evento 2240, dizendo então que aquele determinado seu empregado trabalha no estabelecimento de terceiros. Ela tem que enviar isso. Mas para ela enviar isso, ela precisa de informações que a contratante lhe dê referente a fator de risco, com o código do fator, o tipo de avaliação, intensidade, limite-tolerância, dose, técnica, grau de exposição a agente nocivo, insalubridade, periculosidade e o responsável pelo registro. Insalubridade e periculosidade não vai para o E-Social agora, mas é importante para a contratada saber qual a situação do seu empregado que está lá trabalhando na contratante. Quem tem essa informação é a contratante. A contratada não tem. Então, ela depende da contratante enviar isso para ela. Então, vejam, se por um lado isso não tem nenhuma novidade, a novidade agora é a exigência de que isso seja informado para o E-Social. Se a contratante não informar a contratada, ela não vai mandar o evento 2240. E isso gera um problemão para ela. Na SIGWeb, nós já trabalhamos muito, graças inclusive a uma ajuda maravilhosa que nós tivemos lá no nosso grupo de WhatsApp, em que eu larguei, a Márcia, eu acho que participou também de algum momento lá na discussão, larguei esse problema, porque nós não tínhamos uma ideia de como resolver, e o grupo, então, com diversas opiniões, acendeu uma luz, e hoje nós já temos
não temos. Estamos desenvolvendo a solução para um relacionamento entre a contratante e a contratada. Não um relacionamento comercial, mas um relacionamento em que a contratada receba dados organizacionais a contratante receba da contratada dados organizacionais e devolva para ela todas essas informações que ela requer. Isso tudo de uma forma totalmente sistêmica e eletrônica. Não imagino, nunca imaginei, em século XXI, troca de papel, troca de arquivo Excel, e-mail, nada disso. Sistema falando com sistema. Documentos totalmente eletrônicos, totalmente automatizados. Números para encerrar. O inventário de riscos é constituído por 11 itens. Um ambiente de trabalho tem 11 itens. Se na empresa existem 10 ambientes de trabalho, o pessoal vai ter que administrar, gerenciar 110 itens. Se tiverem 50 ambientes de trabalho, são 550 itens a serem administrados. O prestador de serviço, se ele atende um cliente, e eu vou ser muito otimista aqui, que tem apenas 5 ambientes de trabalho, ele tem 55 itens para administrar. 10, 550. Se ele tiver 100 clientes, ele tem 5.500 itens para administrar. Itens que devem ser mantidos atualizados e haver um histórico da atualização. Isso significa o seguinte: o inventário de hoje poderá ser diferente do inventário de amanhã. Eu não vou simplesmente atualizando o inventário. Eu vou, na verdade, copiando aquele e vou deixando de acordo com a data de hoje e mantendo o histórico por 20 anos. Em relação aos planos de ação, números, não sei. Prestador de serviço, quantos planos de ação ele vai se deparar com seus 100, 200, 300, 500 clientes, considerando que originam-se planos de ação dos riscos, das incidentes, das inspeções, dos acidentes, das doenças. Quantidade dos planos de ação, não sei. Imagino que não serão poucos. Também o sistema fornece, tanto para plano de ação como para o inventário dos riscos, relatório. Também não imagino ninguém pegando dados com aquela quantidade absurda que nós já vimos e gerando relatório, não é nada disso. Clica num botão, define um período e o sistema gera um relatório, seja de um determinado plano de ação, seja do inventário de risco para um ou mais ambientes de trabalho. Eletrônica, século XXI. Espero ter convencido vocês que um sistema é, então, absolutamente necessário e uma frase de efeito com uma figura, com uma imagem também de efeito. Tá? Frase do Bill Gates. Tudo que o Bill Gates diz ou fala, eu acredito, porque se ele é o Bill Gates, eu também, eu nunca vou ser um Bill Gates, evidentemente, mas se foi bom para o Bill Gates, pode ser bom para o Ayrton Quitico também, e bom para vocês também. Tá? E o software de gestão do SigWeb, que é um software de SST, e-social, GRO e PGR, gestão do FA. É um software para quem quer fazer a diferença, não é um software de massificação. É um software para pessoas que realmente querem ter um produto diferenciado na mão. Convido vocês a visitar o nosso blog. Inclusive pode se inscrever nele e receber informe das atualizações. É um blog diferente, tudo na SigWeb é diferente, o blog também. Não é um blog de informação que saiu uma nova legislação, nada. É um blog informativo e opinativo. E convido também vocês a participar do grupo de WhatsApp da SigWeb. A Márcia está aqui. Acredito que muitas pessoas do grupo estão
nos assistindo, e eles podem testemunhar que de tédio não se morre nesse grupo, não é, Márcia? Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que escrevem assim, é difícil acompanhar a velocidade do grupo, né? É verdade. Vamos lá. Bom, finalmente, eu posso enviar convites para quem quer participar do grupo de WhatsApp SIGWeb, eu posso enviar essa apresentação na íntegra, posso fazer uma demonstração do SIGWeb, agora sim, mais detalhada e mais particularizado, de todas essas então, foram feitos alguns questionamentos, né? E surgiram algumas dúvidas que eu gostaria que eu vou passar para o senhor. Um dos questionamentos, eles não entenderam muito bem, assim, nós sabemos que o E-Social deve se definir por ambiente de trabalho, então eles não entenderam como definir por ambiente e não essa diferença entre ambiente e grupo homogêneo, e nem todo grupo homogêneo pode ser o ambiente. Então, se o senhor puder deixar um pouco mais claro, que algumas pessoas não entenderam o que é essa diferenciação. Posso. Vamos imaginar uma seguinte situação. Em relação ao ruído, nós temos um ruído de 90 dB. Este ruído de 90 dB, ele pode aparecer no local 1, no local 2, no ambiente 1, no ambiente 2, no ambiente 3, no 4 e no 5. Todas as pessoas que trabalham nesses 5 ambientes estão expostas a 90 dB, fazem parte de um grupo homogêneo de exposição a um ruído de 90 dBA. Só que tem um detalhe. São 5 ambientes. Então, como nós temos que definir o ambiente, nós temos que descrever o ambiente para fim do inventário. A descrição do ambiente 1 é diferente do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, para fim de inventário, a composição por grupo homogêneo não se aplica. Por isso que a frase, que parece uma frase de efeito, mas não é. Todo ambiente de trabalho é um grupo homogêneo, porque ali estão todas as pessoas expostas a 90 dB. Mas nem todo grupo homogêneo é um ambiente de trabalho. No exemplo que eu mostrei, são 5 ambientes de trabalho constituindo um grupo homogêneo. Consegui explicar, Márcia? Acho que sim. Acho que conseguiu explicar. Um outro detalhe que eu queria, com relação aos terceiros, né? Os terceiros, nós sabemos que agora as contratadas, que também não é novidade, eu acho que é uma consideração que nós devemos aqui fazer. As contratadas deverão fornecer as informações. Isso sempre foi, como eu diria, isso sempre foi necessário, mas eu não sei se isso sempre foi feito ou se isso era via de regra, né? Se era solicitado, se era colocado. Eu acho que agora com o inventário isso vai ser mais usual. Então, a SIGWeb, o que me ocorreu é o seguinte: hoje nós temos softwares específicos de gestão de terceiros, né? E hoje o que acontece muito é que as contratadas, elas fazem essa gestão de terceiros e elas pedem justamente o quê? O PPRA. E se é a primeira vez que aquela empresa está vindo prestar serviço para você, não tem muito sentido ela te entregar um PPRA. Porque ela não conhece o seu ambiente, ela não conhece os seus riscos, enfim, é um documento proforme, né? Então, na verdade, é uma coisa assim que não tem muita, nesse momento, não tem muita lógica.
né? Então, você recebe um PPRA de uma situação irreal, que não é a situação da sua empresa. Claro. Você concorda? Que é isso. Completamente. E infelizmente, claro, é isso que nós vemos no dia a dia. Todo mundo entrega um PPRA, vamos dizer, entre aspas, padrão, né? Que, na verdade, não foram elencados os riscos aos quais o funcionário vai estar exposto, e que não são a realidade daquilo. Se a empresa fica no local, se ela realmente torna-se, enfim, fica 6 meses, fica 1 ano e tudo mais, pode até ser que isso seja inserido, mas eu acho que essa questão terceiros é uma coisa assim muito delicada, assim. Eu acho que é uma coisa ainda muito maltratada, vamos dizer assim. Não é uma coisa muito clara, e não é uma coisa mesmo, talvez, nas grandes empresas. Márcia, tu disseste uma frase aí que eu, no final, que eu achei muito interessante, muito maltratada. Se a gente considerar que existem entidades contratadas que são gigantes, que fornecem terceiros e que certamente são do primeiro grupo e que vão ter que informar agora em setembro, esse maltratado é algo que eu realmente não consigo entender muito bem. Estamos a menos de 4 meses de uma talvez a grande revolução que vai acontecer, a primeira das 2 que vão acontecer na saúde e segurança do trabalho, e a relação das contratadas e das contratantes ainda está no plano do papel. Entrega o PPRA, entrega o LTK, entrega o CBCO, entrega o AS, entrega o treinamento, entrega... Acabou, até aí maravilha, tem que entregar tudo isso. Faz parte da rotina da contratante cobrar e pedir isso da contratada. Se o documento é irrelevante ou não, Márcio, não vamos entrar nesse mérito agora, porque senão a discussão vai longe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que hoje existe, todo o fluxo que hoje existe nessa relação entre a contratante e a contratada, a partir de setembro para algumas e a partir de janeiro para outras, subverte totalmente. Então, não é o papel fornecido para contratada para contratante. Quer dizer, não é só o papel. O papel vai ter que continuar sempre. O comprovante de treinamento, o AS do empregado, o PCMSO, diversas outras certificações. Enfim, cada contratante tem o seu rol de documentos que ele exige da contratada. Isso vai existir. Acabou. O que nós estamos trabalhando na SigWeb não é isso. O que nós trabalhamos é outra coisa. Nós trabalhamos de que maneira a contratante, que é a dona do risco, que fez a avaliação do risco, que fez a medição, que sabe o que é insalubre, o que é periculoso, o que dá direito à aposentadoria especial, de que maneira essas informações que estão na contratante vão passar para a contratada de forma automática e que não vá por papel, que não vá por e-mail, que não vá por planilha Excel. Essa solução é que nós já desenhamos, nós já temos o workflow, ela é muito engenhosa, é assunto para outra live, tá certo? E que o SigWeb, então, prevê que eletronicamente a contratada se relaciona com a contratante eletronicamente. Não imagino o contratado ficando mandando relação de empregados. Entrou um empregado novo, ela manda um novo empregado, demitiu. Não, nada disso. É tudo eletrônico. É sistema. E o sistema da contratante, então, ao receber essas informações que estão no SigWeb, automaticamente já manda essas informações para o sistema da contratada, que recebe essas informações, gera o 2240 e manda para o E-Social. Sistema. Considerando, Márcia, que nós não estamos falando de uma empresa de 200 empregados. Nós estamos falando de uma empresa de 1.000 empregados que tem 3.000 contratados de
250 empresas terceiras. Como que ela vai, se não for através de um sistema eletrônico, como que ela vai alimentar a necessidade da contratada? Porque se a contratada não mandar o 2240, ela paga uma multa. Mas a NR1 diz que é obrigação da contratante enviar para ela. Então, assim, ó, a multa é para mim, contratada, mas a contratante não me mandou. Como é que eu vou enviar um documento se eu não recebi? Exatamente. Mas talvez eu não tenha me explicado muito bem, mas é que o padrão é justamente esse. A contratada envia, entre aspas, né, a documentação para a contratante. Até o que eu falei, o PPRA, que é o documento de início. Quando a OSHA, para eles é o oposto. Na contratação, eles recebem isso de uma forma simples. Então, você é informado dos riscos aos quais você vai estar exposto. E é aí que funciona o inventário. Então, por isso, quando o senhor fez essa colocação contratante-contratada, foi isso que eu me lembrei, porque eu participei de uma contratação. E o mesmo eles fazem na contratação de funcionários, né? Eles informam, porque eles já têm um inventário, eles já têm um levantamento. Então, na contratação, o funcionário já é informado dos riscos aos quais ele está exposto, ou seja, ruído, ou químico, ou seja lá o que for, os EPIs aos quais ele precisa usar, e uma coisa muito simples, não pense que é um manual, é uma folha, né? Então, é bem o que o senhor falou, hoje como vai ter que mandar, então hoje vai ser o inverso, né? Então o que a SIGWeb vai fazer, então vai mudar, a contratante que vai informar a contratada os riscos aos quais ela vai estar exposta. É o que diz a NR1. Exatamente. E tudo isso que tu citaste, mas tudo isso vai continuar. A coleta de informação da contratante, da contratada vai continuar. Como que a contratante vai receber o empregado e vai entregar um papel para ele, um documentário. Isso tudo não muda. Não, a única coisa nova, não, nem o envio de informação do risco da contratante para a contratada é nova. A única coisa nova mesmo é o envio da contratada por 2240 para o E-Social. Essa é a grande novidade. Exatamente. Na verdade, hoje é uma ordem de serviço bem elaborada, né? Tanto a contratante quanto a contratada vão ter isso. Outra coisa que estão questionando, que eu acho que é uma coisa bastante interessante, que as pessoas, eu acho que têm que ficar atentas para isso, que o PGR, o senhor disse muito bem, né, com relação às audiometrias. As empresas não vão ficar o resto da vida com funcionários tendo perda auditiva, né? O controle tem que ter um controle absoluto. Tem que ter um plano de ação. Então, o senhor falou alguma coisa no sentido de que o próprio software, caso esteja ocorrendo, vamos supor, alguma doença ocupacional, então, gerar um plano de ação, né, para que o risco, para quê? Para verificar, bom, se continua tendo perda, então é porque não está correta a adoção das medidas que estão sendo tomadas. Algum problema está acontecendo. E a falha é na engenharia. Né? Então, nesse exemplo específico, vamos dizer assim, entre aspas, né, de uma forma grosseira, né, nós estamos falando, então, se houve uma evolução na perda, né, pode ser que seja, então, a falha na engenharia, o controle, o uso, treinamento, enfim, são ações, mas o que as pessoas
pessoas têm que entender também que o PGR vai ajudar a minimizar riscos, vai ajudar a minimizar doenças e, consequentemente, processos, né, trabalhistas. Afastamentos. Exatamente. Não é? Benefícios, o FAP, redução do FAP. Exatamente. As vantagens são inúmeras. Esse tópico da audiometria é um tópico muito gratificante, porque, pela minha formação de otorrino, durante uns 10, 12 anos, quando eu ainda era otorrino, agora não sou mais, né? Quando eu ainda era otorrino, eu me dediquei à audiologia ocupacional. E o SigWeb tem uma funcionalidade que nenhum sistema tem, e que eu usava, né? E que hoje está disponível para todos os fonoaudiólogos que usaram o sistema, que é uma funcionalidade de análise de perda auditiva. Mas uma análise de perda auditiva feita sistemicamente também, ou seja, o próprio sistema identifica os casos necessários, apresenta isso para o profissional, ele tem lá uma rotina de análise, que é uma rotina de anamnese, uma rotina inclusive de exames laboratoriais, e a partir dali ele faz uma série de perguntas que são respondidas, e ele faz um consolidado dizendo isto é ocupacional ou não. Essa análise da perda me parece um dado extremamente importante, porque a audiometria, por ser um exame extensivamente realizado, é um exame que, digamos assim, ele tem um certo hermeticismo de entendimento para quem não é da área. Então, aqueles risquinhos, enfim, dá para entender alguma coisa, mas a comparação dos exames é muito complexa, principalmente porque a nossa legislação é muito complexa no que diz respeito à comparação de exames, e comparar um exame com outro é muito complexo. Se tu tens 3, 4 anos de empregado e tu tens 1.200 empregados, tu tens que comparar, eu não sei nem fazer a conta, quantos exames, e a fonoaudiólogo não tem esses papéis da documentação, não está à disposição dela, e mesmo que tivesse, ela não vai perder o sábado, domingo e os dias festivos e as suas férias analisando a audiometria, comparando e fazendo conta. Não tem. O sistema faz tudo automático. É uma funcionalidade que me agrada muito falar sobre ela, porque assim, me deu muito prazer e eu tenho muita satisfação em mostrar para quem quiser, porque realmente é muito interessante. Mas nós vamos mostrar na próxima. E eu também gosto. As pessoas é motivo de outra live. É outra live. Não daria para fazer tudo hoje. E as pessoas também estão questionando se é separado o módulo da segurança com o módulo de medicina. Bom, como vocês viram ali numa das telas que eu mostrei, eu não vou compartilhar agora de novo porque vai dar um pouquinho de trabalho, mas não exatamente os módulos, né? O SigWeb tem basicamente 2 módulos. Ele tem um módulo de SST, E-Social, GRO e PGR, e ele tem um módulo de gestão do FAP. Dentro do módulo de SST, Social, GRO e PGR, esse nome vai crescendo, né? Mas daqui a pouco está um discurso. Dentro desse módulo tem as abas. A aba da medicina, a aba da segurança, a aba da audiometria, a aba da enfermagem, a aba dos afastamentos. O médico vê tudo, vê todas as abas. O fonoaudiólogo só vê a aba da audiometria e a aba do afastamento, se ele quiser. A enfermagem só vê afastamento e enfermagem, não vê audiometria, não vê medicina, não vê segurança. Então, não são módulos, são abas que as pessoas... E ali dentro das abas são 3 itens, todos. Cadastro, tarefa, relatório. Todos eles a mesma coisa. Tudo padronizado para facilitar o uso para o usuário. Ele não navega muito no sistema. O sistema é muito intuitivo e a navegação ali é muito clara, muito fácil. Tanto que o treinamento são 40 horas para toda uma organização. Considerando que nós temos perfil médico, perfil de segurança, de engenheiro técnico, perfil fono, perfil administrador, perfil da enfermagem, que é a enfermeira, auxiliar da enfermagem, todos esses perfis são treinados em 40 horas. Então, assim, é muito fácil o treinamento. Entendi. Acho que o que perguntaram é se havia uma separação entre engenharia mas, pelo visto, ele é totalmente integrado, então não tem essa... Eu entendi.
existe uma integração, existem diversos níveis de integração. Uma delas muito interessante é o seguinte: eu acho que a parte não deveria ser saúde e segurança, deveria ser segurança e saúde, porque a segurança inegavelmente, dentro desse contexto, ela tem uma relevância maior, porque é ela que avalia o risco. Depois da avaliação do risco, o próprio sistema informa para o médico, quando ele vai na ficha clínica, se aquela pessoa, por um risco que foi devidamente avaliado, tem um risco que está abaixo do nível de ação. Se está abaixo do nível de ação, o SIGWEB tem um cadastro do exame dos riscos que não mostra para o médico. Não há necessidade na utilização do SIGWEB de ficar consultando o PCMSO. O SIGWEB é um grande PCMSO eletrônico. Então, a segurança informa um risco e a saúde sabe, então, se vai ou não fazer os exames complementares para aquele risco, estando ele abaixo do nível de ação. Se está abaixo do nível de ação, não vai fazer. Se está acima do nível de ação, vai fazer. E um detalhe, eu quero fazer exames mesmo que estejam abaixo do nível de ação, não tem problema nenhum. Existem duas abas dentro da ficha clínica, uma de exame dos riscos e outra de exames complementares. Quero fazer uma audiometria para todo mundo, pode fazer. Quero fazer um protocolo específico para uma determinada empresa que me exige um rol de 32 exames e eu tenho que fazer na admissão. Ele não precisa ficar um por um em cada caso. Ele faz um protocolo de exames e ele sabe que cada empregado que vai entrar na empresa, ele escolhe aquele protocolo e o sistema automaticamente já lista aqueles exames que ele definiu para aquela exigência daquela empresa. Falar de sistema é muito complicado, né? Porque eu na minha cabeça. Agora, para quem não vê, parece que é uma coisa muito complicada, mas não é não. É muito simples. Eu acho que o que quiser dizer, uma empresa de consultoria, por exemplo, só da área de engenharia, se ela pode usar o seu programa, o SIGWEB também. Eu acho que aí a gente tem um assunto aí muito interessante, eu acho que é bom despender 2 minutos nele. Eu hoje acho que a atual segmentação do mercado vai tender a não existir. Vejam bem, nós temos hoje empresas de saúde e segurança do trabalho e nós temos consultorias de segurança. As consultorias de segurança fazem os seus laudos, suas avaliações, fazem isso tudo, que vão continuar a existir, elas vão ser contratadas sempre para isso aí. Mas se elas acham que essas informações elas vão enviar direto para o E-Social, não vão. Porque elas não vão conseguir gerar o 2240. Ou seja, elas vão ter que necessariamente entregar para a empresa que a contrata um documento em papel, ou um arquivo em Excel, uma planilha eletrônica, enfim, e quem lá na outra ponta vai receber da empresa, que hoje pega o documento e bota na prateleira, vai ter que pegar esse documento, decodificar o documento, lançar no seu sistema, se é que o seu sistema tem campos para receber, vai ter que ver se aquele documento veio de acordo com os campos que estão no sistema, para enviar o 2240, porque quem tem que enviar o 2240 é a empresa, não é o prestador de serviço. Tudo isso para dizer o seguinte: eu acho que a melhor solução não é o prestador de serviço de segurança trabalhar isolado. Ele fazer parte de uma equipe de saúde e segurança que usa um mesmo sistema, tanto a segurança como a saúde. Esse mesmo sistema está integrado com o cliente, informação que vem eletrônica, informação que volta eletrônica. Aí a solução é o esquema do guarda-chuva, que é tema para outra live também. Tá bom. Temos uma bela programação pela frente aí. Né? Nós temos uma programação para 2020. Ou 22. Ou 22, tá certo. Que bom, temos aí muita coisa aí para discutir. Então, marcamos a nossa próxima live. Eu aviso a todos, conforme a sua agenda, e voltamos a discutir.
Eu estou agradecendo aqui o Mário Cerqueira. Mandou um abraço para o senhor. Ô, Mário Cerqueira, Mário, tudo bem? O Mário me consultou mesmo quando sairia e eu dei uma resposta para ele na época, foi muito imprecisa, mas eu espero que a nova mensagem, tenho certeza que a nova mensagem foi útil, tanto que ele está aqui. Seja bem-vindo, Mário. Então tá bom. Acho que acabaram, quer dizer, as dúvidas sempre vão existir, mas deixamos, aí já é meia-noite, né? Vamos deixar o senhor descansar agora e ficamos temos mais outras lives aí. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos que assistiram, que participaram, as perguntas, e um grande abraço, doutor. Muito obrigado. Um bom descanso e muito obrigado. Muito obrigado, Márcia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou sempre à tua disposição. É um prazer sempre participar dessas lives. A gente torna esse evento o mais agradável possível e a todos que participaram também o meu muito obrigado. Tenha uma boa noite aí para vocês. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.